Olá, tudo bem com vocês? Nessa quinta semana da nossa disciplina História da Língua Portuguesa, nós veremos como texto principal o livro dos Parâmetros Curriculares Nacionais. E como vocês já sabem, todas as disciplinas que fazem parte do ensino fundamental têm parâmetros curriculares que guiam essa disciplina. Então, conosco, na língua portuguesa, não é diferente. Os parâmetros curriculares, eles nasceram e eles surgiram devido à importância que se havia em se combater a evasão escolar e a repetência por volta dos anos 1992. Para isso, nós veremos nessa semana de aulas uma parte dos parâmetros que fala sobre aprender e ensinar a língua portuguesa nas escolas. E é nessa questão que eu gostaria que vocês pensassem. Que quando a gente ensina língua portuguesa nas escolas, a gente precisa de pensar em 3 variáveis e essas variáveis precisam estar articuladas, ou seja, muito bem integradas. A primeira dessas variáveis é o aluno. Esse aluno é o sujeito da ação do aprender, então ele age também sobre o objeto do conhecimento. A segunda variável é a língua, ou seja, a língua é um objeto de conhecimento da língua portuguesa. Afinal, quando nós falamos da língua, nós estamos falando como se escreve, como se fala, fora da escola também, e como isso tudo circula socialmente. E a terceira variável, que também deve estar articulada às 2 variáveis anteriores, é o ensino. O ensino, ele ajuda a gente a articular, a organizar a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. E para que essa mediação aconteça e seja eficaz, efetiva, o professor deve planejar, implementar, dirigir as atividades didáticas, porque só assim ele consegue desencadear, apoiar a ação e o esforço para que o aluno reflita sobre o que vem a seguir. Nesse trecho também vai falar que há uma diversidade de textos que estão à nossa disposição. Então, isso nos traz boas colaborações. Afinal, o uso da linguagem tem interferência histórica, segundo o momento que o país está vivendo. Então, isso é muito importante. Então, o valor da linguagem, ela tem uma conotação diferente de acordo com esse momento histórico. Nesse momento, a gente exige muito dos nossos alunos a questão de leitura e de escrita, porque nesse momento a gente acha que há muitas questões que a gente precisa satisfazer socialmente. E até bem pouco tempo atrás, isso não era tão cobrado. Então, quer dizer que a exigência sobre falar bem, escrever bem, se indica que há algo que está crescente baseado na questão da língua. A escola, então, é o nosso espaço e dentro da escola a gente precisa determinar o acesso ao conhecimento. E isso faz com que nós, professores, tenhamos que rever as nossas práticas de ensino frequentemente. Quais regras a gente deve rever, quais aperfeiçoamentos nós devemos fazer, que práticas nos ajudam a que o nosso aluno faça uso da linguagem, para que ele interprete e entenda bem os textos que circulam socialmente. Então, toda a educação, ela tem que ser comprometida com o exercício da cidadania. Então, daí a importância da gente entender a linguagem que está circulando socialmente e não somente atender às nossas necessidades pessoais. Então, essa diversidade de textos tem muitas finalidades. Tem finalidades que são finalidades muito diferentes. Algumas nos fazem refletir criticamente, a atuar de maneira imaginativa, com criatividade. Outras formas de pensamento da leitura desses textos têm que ser mais elaboradas, por vezes mais abstratas, para que a gente consiga participar efetivamente de uma sociedade que é uma sociedade letrada. Então, o que
que fala cabe à escola ensinar, né? Então, no Brasil, nós temos muitos dialetos. O texto vai dizer, possui variáveis, né? Muitas variedades dialetais. Então, dependendo da localização geográfica em que nós estamos, também a questão social, a gente tem que pensar como fala e de que forma a gente fala, né? Então, há muitos preconceitos, que como a gente viu no texto da semana anterior, que são decorrentes dessa questão social. E isso é muito comum, essas questões de variedades linguísticas muitas vezes não serem valorizadas justamente porque são consideradas ineficazes ou erradas ou inferiores. Então, esse problema do preconceito sobre as questões dialetais estão no nosso dia a dia na escola. E a gente precisa entender que a educação é um espaço de diferenças. E como tal, nós precisamos perceber que o objetivo educacional tem que ser maior do que o preconceito linguístico ou do que o realce dessas diferenças. Então, a nossa escola precisa estar preparada para enfrentar esse desafio da diferença. Então, o que acontece? A gente precisa eliminar da escola alguns mitos que nos foram intrincados na mente durante a nossa vida. Por exemplo, tem uma forma de falar que é certa, né? Que tem a ver com a escrita. Então, muitas vezes se vê a escrita como se fosse um reflexo, né? Um espelho da fala. Então, a gente acaba consertando a fala do aluno para poder ter relação com a questão escrita. Então, as escolas, elas precisam saber que há diferenças no uso da linguagem oral, né? Por exemplo, um político, um cientista, um religioso, um padre, um pastor, um feirante, um repórter, ou seja, todas as pessoas que usam a palavra e a tomam em voz alta, eles usam elas de formas diferentes da prática em que são realizadas. Então, o aluno, ele também precisa estar ciente que ele precisa dominar determinados aspectos da linguagem oral e saber o que ele usa em determinados lugares e não em outros. E a escola, qual que é o papel dela? Precisa planejar, precisa realizar debates, entrevistas, seminários, diálogos com diferentes pessoas, com diferentes profissionais, questões de dramatizações, por aí. Porque isso começa a fazer um treino para que o aluno consiga usar a linguagem de uma maneira mais formal e se tornar mais eficaz também. Então, a escrita na escola deve ser ensinada, né, de algumas formas. Aí o texto vai trazer 3 itens para nós: a alfabetização e o ensino da língua, o texto como unidade de ensino e a especificidade do texto literário. Já vamos ver mais um pouco disso.